dia. Vim aqui agora iniciar a sequência das funções logarítmicas. Das sequências todas das funções que já estudamos, e essa que vai ser a próxima, a galera tem muita dificuldade, muito problema com essa. Por quê? Porque ela precisa de muito detalhe básico do ensino fundamental, muitas técnicas de potência e raiz, aquelas matérias que a gente aprende lá no 9º ano sobre radiciação e potenciação, nós aplicamos tudo agora. E tudo que nós vimos na função exponencial, a gente aplica no logaritmo de uma forma inversa. Porque na exponencial, a gente pega um elemento, eleva uma potência e acha um resultado. Nesse caso, no logaritmo, ele me dá o elemento que vai ser elevado, me dá o resultado e pede qual a potência que foi elevada para que esse resultado dê certo. Tipo, você tem o 2 e tem o 4. Qual o elemento que a gente elevou o 2 para que a conta dê 4? Ou então 3 e 27, para dar 27. Que elemento eu elevo 3 para a conta dar 27? O logaritmo ele é a procura da parte exponencial do problema. E ele foi criado de uma forma para ajudar a fazer cálculos com números muito grandes ou muito pequenos, principalmente no período das grandes navegações, onde tinham que se calcular as cartas de navegação, as distâncias, a velocidade. Eram cálculos que naquela época a gente não se tinha recurso tecnológico, eram cálculos muito complexos para serem feitos, então se perdia muito tempo para fazer esse cálculo. Foi aí que John Napier, um dos matemáticos famosos da época, ele criou um método para fazer com que esses cálculos se tornassem um pouco mais simples. Beleza? Ele começou a pegar esses números e trabalhar em forma de potência. E aí se originou todo o cálculo da ideia dos logaritmos, que é muito essencial para exatas, com certeza. Você tem o logaritmo na química, na biologia, na física, na matemática e todos esses elementos aí. Engenharia, então, a gente precisa muito do raciocínio de log também. Então é muito interessante. E para cá, eu sou de humanas, eu não sei o quê. Beleza, você vai ter que aprender isso para fazer uma prova. Você tem lá, principalmente a UERJ, são 8 questões na primeira fase, uma com certeza vai ser logaritmo. Beleza? E é bem simples o logaritmo que se cobra. Enem, são 45 questões, você tem pelo menos 3 de logaritmo aí. Das 3, 2 muito fáceis e uma que geralmente é considerada mais difícil, devido ao percentual de acertos e erros. Mas vocês vão ver que se você entender a base prática, você não precisa conseguir desenvolver as questões mais mirabolantes. Isso é a galera que tem que fazer exatas, que quer fazer exatas e que tem mais facilidade, essa galera vai cair dentro. Mas você, principalmente você que é de humanas, eu sou de humanas e não sei o que, conseguindo fazer o básico, você salva uma questãozinha para você, beleza? Sou área médica. A área médica, a matemática é um dos elementos nos critérios de desempate, porque a gente parte do princípio que quem está se dedicando à área médica, biologia e química, vocês têm uma afinidade, física mais próximo também, e matemática é o divisor de águas, que é o que vai fazer, né, esse equilíbrio. Quem conseguir pontuar mais em matemática também já larga na frente, principalmente na área médica. Tá? Então vamos voltar aqui, vamos entender. Esse primeiro momento vai ser uma aula só conceito e alguns desenvolvimentos. Botei alguns exemplos para a gente entender. Vamos lá. Começando pela definição e depois eu trabalho as consequências. Considere 2 números reais, A e B, positivos, e que B é diferente de 1. B não pode ser 1. E eu vou explicar porque daqui a pouquinho. Denomina-se logaritmo de A na base B o número x, de modo que B elevado a x é igual a A. Assim, dados A e B pertencentes aos reais diferentes de 0 e B diferente de 1. Por que isso, pessoal? Aqui, se você prestar atenção, ele usou essa expressão aqui, B elevado a x igual a A. Se o B for 1, 1 elevado a qualquer elemento vai dar 1.
Entendeu? Então não vai ter como a gente trabalhar isso aí. E outra coisa, não pode ser zero, porque b elevado a zero vai dar zero. B é zero elevado a qualquer coisa, vai dar zero também. Só zero elevado a zero que é uma determinação, tal, beleza. Então aqui, gente, a ideia do logaritmo é uma ideia de exponencial, só que agora a gente vai enxergar ela ao contrário. Por quê? Porque quando eu tenho aqui b elevado a x igual a isso aqui é uma ideia exponencial. O logaritmo a gente aplica da seguinte maneira, ó. Como está ali, ó, log de a na base b, ó, a base, que é esse elementozinho aqui, ele sempre vai ficar na barriguinha do g aqui, ó, sempre. Essa é a estrutura de um logaritmo. O logaritmo de a na base b, isso aqui vai dar x. Aí aqui eu coloquei, ó, o a é o logaritmando, que é o resultado da potência. O b é a base do logaritmo, que também é a base da potência. E o x, nesse caso aqui, é o logaritmo, que no exponencial o x é o expoente. Ou seja, estamos à procura do expoente. Vai ser me dado a base, vai ser me dado a resposta da potência, e o que eu vou estar procurando é o expoente dessa conta, tá bom? E outra aqui, isso aqui é uma observação importante que a gente vai usar, é o que mais a gente usa. Quando a base do logaritmo é 10, denomina-se logaritmo decimal, e indica-se por log de a na base 10 ou apenas log de a. Ou seja, se você perceber um log assim, aí você, pô, professor, não tem base? Tem sim, a base é 10. Igual um número, quando não tem potência, não está elevado a 1. Um log que não tem base é base 10. É regra, beleza? É uma nomenclatura. Ou ele vai escrever log de 100 na base 10 também, tá bom? Então, log, basicamente falando, é essa estrutura. Agora eu vou mostrar alguns exercícios para a gente estar trabalhando em cima disso. Olha o primeiro. Log de 16 na base 4. O que ele está querendo saber? Quantas vezes o 4, que é a base, foi multiplicado para que a conta dê 16? Ele quer saber a potência. A gente pode pegar o log e transformar da seguinte maneira. A gente sabe que log de 16 na base 4 tem que dar, tem que dar x. Falei 4, escrevi o 4 ali, mas eu quero botar x. Igual a x. Certo? Então vamos transformar isso em potência. É a base elevado a x tem que dar 16. Então fica 4 elevado a x, essa conta tem que dar 16. Ou seja, eu tenho que ver quantas vezes o 4 está dentro do 16. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a fatoração, como qualquer conta de potência. Aí, ó, já posso fazer por 4, porque a base 4 cabe no 16. Isso aqui vai dar 4, por 4 vai dar 1. Então, aqui eu descubro que é 4 elevado ao quadrado. Então, essa conta aqui é a mesma coisa que 4 elevado a x igual a 4 elevado ao quadrado. Cancelando, eu posso dizer que x vale 2. Então, o logaritmo dessa conta vale 2, que é a potência que eu elevo à base 4, que gera o logaritmando 16. Beleza? Esse é um raciocínio bem básico. Ó, outro aqui. Lembrando que a gente vai usar todas as propriedades de potência e raiz que já aprendemos no 9º ano, tá? E a galera do terceiro que estiver assistindo também aprendemos no 1º ano. Então, nós temos aqui, ó, log de raiz sétima de 27 na base 3. Isso aqui vai ser x. Então, vamos transformar em potência. 3 elevado a x é igual a raiz sétima de 27. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar esse radical daí. E já aprendemos que eu posso pegar um radical e transformar em potência. Eu uso o índice da raiz e uso o expoente do número que está ali dentro. Sendo que o número que está ali dentro, 27, ele pode ser escrito na base 3. Ó, 3 elevado a x é igual a raiz sétima de 3. 27 não é 3 ao quadrado? Só a gente pensar aqui. Vou botar nesse cantinho para não ficar muito embolado. Ó. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, 3 ao cubo.
Agora eu vou transformar essa raiz em potência. Do lado de cá eu repito 3 elevado a x, e essa conta vai ser base 3, lembrando que o radical ele transforma numa potência fracionária, aonde o numerador é o de dentro e o denominador é o de fora. O de dentro vai para cima e o de fora vai para baixo. Então, raiz sétima de 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado a 3 sétimos. Ó, não igualei as bases, que é a base da conta? Então, eu posso dizer que o x equivale a 3 sétimos. Então, pessoal, é assim que a gente faz o logaritmo básico, né? Estou mostrando só o básico por enquanto. Então, nós temos aqui, ó, na letra C agora. Vocês vão notar que não tem base, tá vendo? Se não tem base, é base 10, igual eu falei no início. Então, vamos lá, ó. Eu sei que a base 10 elevado ao resultado x, essa conta vai dar isso aqui, ó. Lembra que eu falei também na introdução que John Napier ele criou o logaritmo para a gente trabalhar melhor com os números grandes ou muito pequenos? É a gente fazer essas transformações. Esse número aqui, ele não pode ser transformado em potência de base 10? Não são 5 casas decimais? Então eu posso dizer a mesma coisa que 10 elevado a menos 5, lembra? Quando eu tenho um número decimal, eu posso transformar em potência e o expoente vai ficar negativo? Ó, igualei as bases, então o x nesse caso vai valer quanto? Menos 5. Beleza, pessoal? Vocês vão ver que não tem nada de anormal, né? Nada do que a gente já não tinha trabalhado antes. Só vamos aplicar alguns conceitos diretamente, só isso. Olha esse aqui. Log de 1/8 na base 2, que é igual a x. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a x, que tem que dar 1/8. Vamos prestar atenção aqui, ó. 1/8, ele pode ser transformado na base 2. Ó. Por quê? Vou botar no cantinho aqui. O 8, se eu decompor, vai dar 4, vai dar 2, vai dar 1. Não é 2 ao cubo? Só que aqui a fração, o logaritmando aqui não está invertido em relação à base? Porque se aqui fosse 1 sobre 2, 1/8 estaria batendo tudo certinho. Só que de um lado é 2 e do outro lado é 1/8. Significa que esse que está invertido eu posso trocar de posição e elevar o expoente a negativo, né? Já vimos essa propriedade. Então eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3. Por quê? Porque 8 é 2 ao cubo. Eu inverti aqui, posso fazer isso, e igualei os radicandos, as bases, na verdade, e eu encontro x igual a menos 3. Então tá aí, gente. O logaritmo básico é tratar dessa forma o elemento. Não tem dificuldade nenhuma. Só você prestar atenção no que você está fazendo, tá? Para não errar, beleza? Esses são os básicos. Olha esse outro exemplo aqui. Qual é o número real x em que log de 27 na base x tem que dar menos 3? Agora ele está pedindo o valor da base. Então, ó, vamos lá. X elevado a menos 3 tem que dar 27. Beleza? Aí aqui, ó, o que a gente pode fazer para resolver esse problema aí? O que a gente pode fazer? Vamos pensar no seguinte. Lembra da inversão de elementos? Deixa eu apagar aqui. Peraí. A gente pode trabalhar da seguinte maneira. Ó. Isso aqui, x elevado a menos 3, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 3 igual a 27, correto? Eu vou elevar eles dois aqui na potência. Então vai ficar 1 ao cubo é 1, x elevado ao cubo é x ao cubo, essa conta tem que dar 27. Ó, vou multiplicar cruzado, eu tenho 27x ao cubo igual a 1, x ao cubo vai ser 1 sobre 27. Aqui eu vou tirar a raiz cúbica de 1 sobre 27. Essa conta vai ser 1/3. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 27, 3. Aqui você já podia até pensar
diretamente, que era só você pensar no seguinte, eu posso inverter o 27 para 1 sobre 27 aqui, aí eu pego esse sinal e passo ele para positivo, e tiro raiz cúbica de 1 sobre 27, foi o que eu fiz aqui. Só que eu já poderia fazer direto logo na primeira linha. Mas como a gente está se familiarizando com esse assunto, então eu vou pegar bem básico no início. Quando a gente estiver lá para a 7ª aula, que provavelmente deve ter umas 10, 12 videoaulas para essa matéria, que eu vou tentar fazer passo a passo bem explicadinho, aí a gente vai ter o domínio para poder bater o olho e fazer o logaritmo direto. Assim eu espero, tá bom? O último exemplo aí, ele dá 2 elementos. Ele diz que o A é essa expressão, que o B é essa outra expressão, e ele quer o resultado do A mais o resultado do B. Então, ó, expressão A seria log de 5 na base 5. Vamos prestar atenção no seguinte. Eu tenho que descobrir quantas vezes o 5 foi elevado para dar 5. Não é uma vez? Então, ó, log de 5 na base 5 vai dar 1. Vezes. Mesma coisa, log de 10, quando não tem base, é base 10. Quantas vezes o 10 foi elevado para dar 10? Uma vez. Depois eu vou explicar aqui as definições e consequências, que aí tem uma regra geral para isso. Porque toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado vai ser sempre 1, porque é uma vez que ele aparece. Aí aqui no final ele bota mais log de 1 na base 3. Ou seja, que número que eu elevo 3 para a conta da 1? Não tem a regra do zero? Quando o expoente é zero, excetuando o zero, o resultado não dá sempre 1. Então aqui, ó, log de 1 na base 3 vai dar zero, porque 3 elevado a zero vale 1. Então, se a gente terminar essa expressão, o A vale 1. Agora a expressão B. Na expressão B, é log de 4 elevado a 1 quarto, menos log de 4 elevado a 1 quarto. É log de 4 na base 1 quarto aqui. Ó, log de 1 quarto na base 4. Notem que estão invertidos, não estão? Mas tem o mesmo valor se você prestar atenção aí, no denominador de um e na base do outro. Então é só você dizer que a resposta é menos 1. Se fosse log de 4 na base 4, a resposta é 1. Como é log de 1 quarto na base 4, você percebe que a base inverteu. E quem faz inverter a base? O expoente negativo. Então por isso que eu botei menos 1 ali. Aí menos da expressão, aí a próxima conta. A mesma coisa, gente. Ó, log de 4 na base 1 quarto. Não foi invertido também? Então vai dar menos 1. Então o B vai ser menos 1 mais 1, que vai dar 0. Logo, a expressão que o problema pediu, que é A mais B, seria o valor de A mais o valor de B, e essa conta vai dar 1. Então, gente, o que eu fiz aqui foi a introdução do logaritmo. O básico, algumas coisinhas, não falei de definição nem consequência nenhuma. Nos próximos vídeos, eu estarei abordando todas as definições e consequências para que prepare a gente para, muitas das vezes, bater o olho na expressão, conseguir resolver sem muito problema. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu fiz aqui. Tentei fazer da melhor maneira possível. Eu sei que eu brinco que eu falo que eu adoro o log, porque para mim o log é fácil, claro, eu trabalho com isso o tempo todo, mas eu sei que para a galera que tem mais dificuldade, o log pode parecer bem complexo, mas não é. Eu vou tentar mostrar para vocês que o log é bem tranquilo. O que é cobrado para a gente nas provas são tranquilos, bem tranquilinho. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.